Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 18. Efésios 6, 18. E antes de procedermos à leitura desse texto, o tema que eu irei abordar, olhando esse texto, é oração do dever ao privilégio. Oração do dever ao privilégio. Então, olhe esse texto já com essa ótica que nós iremos abordar. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, tua palavra foi lida e nós ansiamos, temos anseio de ouvir a tua voz. Que nós venhamos a compreender o que a tua palavra quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, que não saímos aqui com dúvidas, mas com a certeza do teu cuidado, do teu amparo e do teu ensino para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Com certeza você já ouviu ou já leu na palavra do Senhor nosso Deus: orai sem cessar. Orai sem cessar. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, como está lá em Colossenses capítulo 4, 2, e orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. São frases e são ensinamentos das Escrituras que vêm para nós e que em muitas vezes, mas muitas vezes, nós deixamos de lado. Nós achamos ou colocamos como a oração é para os pentecostais, é para as pessoas que vivem uma religiosidade do pentecostalismo. E os calvinistas, os reformados não oram, porque eles prezam mais pelo ensinamento das Escrituras, das Santas Escrituras, porque elas mostram o poder de Deus e revelam a Deus. Tá, eu concordo em partes, porque a oração é um dos pilares que Deus mostra e revela e mantém a minha vida em santidade diante dele. É como se você andasse ou tivesse uma mesa com 3 pés. Se você tira o pé da oração, essa mesa com certeza irá cair, não irá permanecer em pé. Ela irá ter dificuldade de permanecer em pé, ou ela ia ficar manca, pensa, porque está faltando um pedaço dela, ou porque está faltando por completo ela. Por isso, nós vemos a tão importância, ou o destaque que o apóstolo Paulo dá na oração, quando ele fala aqui em Efésios, quando ele fala em Tessalonicenses, em Colossenses, o privilégio, mas também o dever da oração. E venha cá e vamos lá, vamos falar, ser sincero, orar é coisa fácil? Nossa, como que eu amo ficar em oração, desde que o Senhor me converteu e tocou no meu coração, eu tenho uma facilidade de orar, eu gosto de orar. É assim que acontece? Talvez
pela tua prática da oração, você adquiriu esse gosto da oração. Mas no início, se você parar para relembrar, no início, foi uma dificuldade, foi difícil. É muito comum encontrarmos pessoas que, quando teve o processo da conversão, do toque do Senhor Deus, e Deus converteu o coração dela, ela conversa com você, ela estuda a palavra com você, ela se dedica ao estudo da palavra com você, mas você fala para ela, então você pode orar para nós? É comum a pessoa dizer, eu não sei orar, pastor. Eu não sei orar, eu não sei como que eu faço para orar, não sei orar. E aí você começa a comentar com ela, a ensiná-la a orar. Orar é falar com Deus. E nós devemos ter essa sinceridade de falar com Ele, com respeito, é verdade, sabendo que Ele vai ouvir tua oração, e você pega a oração do Pai Nosso e começa a ensinar os passos que ali é colocado para o servo do Senhor, glorificando a Deus, exaltando a Deus, buscando a Deus, aceitando a vontade de Deus, e aí sim, pedindo, perdoando, e sendo perdoado na oração. É um processo que nós vamos viver constantemente, mas nós não iniciamos esse processo com o maior prazer, com a maior dedicação. Alguns colegas que foram para o seminário do Nordeste, coreano, daqueles que os alunos têm que orar 1 hora por dia, como matéria obrigatória. E muitos que vão para esse seminário pedem a transferência rapidamente, porque não conseguem orar e passar esse tempo em oração, mas os que permanecem lá, eu já ouvi relatos de irmãos que permaneceram lá e falaram assim, no começo era uma tortura. Eu orava 2 minutos, já passava a lista inteira. Olhava no relógio, 2 minutos. Meu pai, passou muito rápido, não passa a hora. Aí começava a orar mais, e orar mais, orar mais. 10 minutos, já passou 3 vezes a lista. E não terminava o tempo da oração. Com o processo, o tempo foi se passando, a obrigação foi se tornando um privilégio, e quando se via o tempo da oração, era curto demais. Era curto demais. Você tem orado? Você tem parado para colocar a tua mente, o teu coração diante do Senhor? Porque na grande maioria das vezes, e eu me coloco nesse processo, ter uma vida de oração é primeiro uma batalha com você. É uma batalha com a gente. É uma batalha com a gente porque nós queremos resolver as coisas no fazer e não no orar. E não esperando que Deus faça. E é verdade, algumas vezes nós falamos, mas o Senhor Deus vai fazer isso através de mim, como servo dele. Sim, mas orarmos é fato e é fundamental para termos o resultado que o Senhor Deus quer, que o Senhor Deus quer fazer. A oração, ela deve ser realizada e colocada diante do Senhor. Olhando para o texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, nós vemos que a oração aqui é a forma, é o jeito, é a causa que esses soldados do Senhor deveria se munir daquela armadura do Senhor. O texto de Efésios fala do vestimento da armadura, que vence uma batalha espiritual. E ele deixa muito claro que a luta nossa não é contra a carne ou contra a sangue, mas é a forma que esse soldado, que é um soldado do reino de Deus, veste essa armadura. É em oração, é nesse revestimento. E ele fala no versículo 12 de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue,
sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como é que você vence uma luta espiritual? Usando as armas espirituais. Mas me diga uma coisa que não é espiritual nessa terra. Porque tudo envolve a espiritualidade. Porque onde você pisar, lá está um servo, um representante do reino de Deus. Então, se é num trabalho, no trabalho vai ter um cristão, vai ter um crente, vai ter uma luz brilhando naquele lugar. Então, no teu trabalho, você deve orar por ele. E você deve clamar porque a luz de Cristo venha brilhar naquele lugar através da sua vida. Ali é um lugar de evangelismo. Ali é um lugar de mudança. Ali é um lugar onde a luz de Cristo vai raiar e brilhar com o amor de Deus. É no casamento? Sim, é no casamento. O amor de Deus deve alcançar você no casamento e transformar você lá no casamento. A luta espiritual, e para lutarmos essa luta espiritual, é necessário revestirmos, como está lá, resistirmos, como está lá no versículo 12, fala assim: porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas como eu me revisto dessa armadura de Deus? É em oração. Nós não temos uma couraça, passa lá no almoxarifado e pegue a armadura do cristão, pegue, né, a forma, o sapato, a espada, o escudo, vai lá, né, o que nós temos mais aí, né, próximo do que tem na armadura, é a espada, a palavra do Senhor, né? E aí o Teles falou hoje das folhas, né? As folhas, olha as folhas que hoje a gente tem, né? As folhas da palavra. E ok, o que mais achamos, e temos isso de forma mais palpável, é essa daqui. Mas devemos olhar essa armadura como um instrumento do Senhor nosso Deus e revestimos dela através da oração. Lutando com perseverança, lutando com santidade, com busca ao Senhor nosso Deus. A couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Como fazemos isso? E a resposta dessa pergunta é através da oração. Por isso, nosso tema, oração, do dever ao privilégio. Eu quero iniciar no primeiro tópico, e vamos dividir em 2 tópicos. A oração não é uma opção, é um dever. E eu vou falar para você crente, você servo do Senhor Jesus Cristo, que não está orando, ou que não tem orado, você está pecando diante de Deus. Isso é um pecado diante de Deus. Você crente que não tem orado, tem negligenciado na oração, você tem pecado diante de Deus. Corrija isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Então, se é um dever, quanto tempo eu tenho que orar? Você vai pautar o teu tempo, mas não é aquela oração do almoço, não é a oração da janta, não é a oração do levantar ali, Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor Deus, obrigado por esse momento, em nome de Jesus, amém. E vai caminhar, Senhor Deus, obrigado pelo almoço, obrigado porque o Senhor tem fartado a nossa mesa, em nome de Jesus, amém, ou a janta, ou coisas semelhantes a essas, e fazemos isso como meninos que não falam além daquele que foi ensinado e pautado para nós.
Porque o seu Deus quer ouvir o teu coração. O seu Deus quer ouvir você. Por isso ele é um dever. Ele inicia com dever. Veja o versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus, a sua majestade, sabe de todas as coisas. É Ele que colocou no meu coração, no teu coração, e colocou a oração para que nós venhamos nos aproximar dEle. Tem alguém que pode resolver o problema que você está passando? Se tem alguém que pode resolver, esse alguém é o Senhor nosso Deus. E Ele pode resolver todas as coisas. Orar é algo que nos aproxima de Deus. Orando com essa disposição de coração. Como diz lá no versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Aqui eu estou usando a NVI. A oração do cristão é como se fosse o respirar para o ser humano. Você não vai falar para a criança, respire, inspire, expire, inspire, expire. Não, pelo contrário, ela vive respirando e expirando constantemente, sem você dar a ordem a ela, porque ela está viva. O cristão que é vivo, ele ora, ele busca o Senhor, ele coloca o seu coração diante de Deus. Sim, também é fato que em ocasiões nós vamos dirigindo, falando com Deus, caminhando, falando com Deus, nós vamos andando na nossa vida, no nosso dia a dia, falando com Deus, e se for dirigir, dirija de olhos abertos, falando com Deus, certo? Não vá fechar os olhos para orar. Mas tenha sim uma vida de oração, mas também é certo que a palavra de Deus e o Senhor Deus quer que nós tenhamos um tempo, um momento para nos achegar diante dEle, falar com Ele diretamente, com dedicação completa. Quer ver só? Vamos tirar isso para a nossa vida diária aqui. Quando você é casado, você só fala com a tua esposa no carro, dirigindo? Ou você tem que parar um momento, lá no quarto, ou na mesa, olhar no olho dela, ela olhar no teu olho, e perguntar diretamente para você assim, como é que foi teu dia? A esposa pergunta, você pergunta, né? Quando a gente pergunta para ela, o que ela fala? Foi bom? Foi isso que ela, é isso que ela fala? Foi bom o dia? Hã? Não, ela fala, foi bom, eu fiz isso, fiz aquilo outro, depois fui para tal lugar, e eu falei com fulano, encontrei Bertano, nossa, lá no mercado, você viu que eu encontrei Bertano, né? No trabalho e tal, não sei o quê, no estudo, e ela, né, começa a contar a história. Depois de meia hora, ela pergunta para você, e o teu? O que você fala? Foi bom. Foi bom? Foi bom. Bom, tranquilo. 99% dos homens têm essa resposta. Um ou outro, né, fala bastante também. Mas 99% é essa resposta. Você acha que a esposa vai ficar feliz com você, depois de ela ter falado, contado o dia, olhado para você, preocupado com você, contado para você as coisas, e você falar que foi bom? Você acha que ela vai ficar feliz? Sim ou não? Não, né? Não vai. O que ela vai falar? Tá jóia. Se você não contar mais, o que ela vai achar? Ele não me ama mais. Ele não me ama mais. Já até imaginei, porque tem muitos casais rindo aqui, eu sei por que vocês estão rindo. Né? Eu sei. Mas o homem deixou de amar? Não deixou de amar. É a forma dele. Acontece que nós agimos assim com Deus também. Nós devemos orar mais
e caminhar mais com o Senhor, falando mais para Deus os nossos problemas. E Ele fala para nós vivermos essa luta espiritual, com a armadura espiritual, mas revestido dessa armadura em oração. Porque é assim que nós temos e obtemos o resultado que Deus quer para nossas vidas. É a oração. Fala com Deus. O grande problema que nós temos vivido é que nós gostamos de falar para as pessoas e deixamos de falar para com Deus. Nós começamos a falar para as pessoas e deixamos de falar para com Deus. Nós devemos falar com Ele e para Ele. Certo que sim, é o Senhor que responde às nossas orações. A oração do cristão é como se fosse o respirar, sim, é verdade. Nós devemos ter isso automático, mas deixar um tempo para viver isso do lado com o Senhor. É uma obrigação. Devemos fazer a oração por todas as coisas e em todos os momentos. Uma vez a pessoa falou assim: pastor, Deus está ocupado demais para se preocupar com isso. Por que eu vou orar? Então, por que Ele deixou na Bíblia para você orar? Por que Ele deixou escrito na Bíblia: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á? Por que Ele deixou na Bíblia de vencer a luta através da oração? Então, por que Ele deixou na Bíblia que nós devemos insistir na oração? Sim, porque a oração ela é uma prática que move o meu coração. Não adianta saber a doutrina correta se não tiver a oração correta, buscando a Deus correto. Uma doutrina correta, uma teologia sã, vai me aproximar mais do meu Deus, para que eu possa orar corretamente diante do Senhor. Uma doutrina correta, uma percepção correta do que Deus faz. E como Ele realiza a sua obra nessa terra, me dá uma forma correta de me aproximar diante de Deus. Não com autoritarismo, não para exigir, mas buscando esse relacionamento com Deus. Buscando essa intimidade com o Senhor. A oração nos coloca em nosso lugar, como servos e não como senhores. Não como aqueles que vão ser servidos pelo Deus que serve toda a humanidade. E que agora você senta na mesa e pede o cardápio para Deus e fala: Deus, qual que é o cardápio de hoje? Porque eu vou orar aqui e o Senhor vai ter que trazer a resposta agora na minha mesa. Não, não é assim que nós aproximamos de Deus. Mas certo que Ele escuta, Ele ouve, Ele entende, Ele está do nosso lado, devemos assim ter esse privilégio e esse dever. A oração do dever ao privilégio, eu quero falar um pouquinho do privilégio no segundo lugar. Versículo 18, mais uma vez, e ele fala assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo no Espírito. Quem tem o Espírito de Deus? É só os filhos de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Não é aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Sim, mas quem foi batizado com o Espírito Santo é quem teve um encontro verdadeiro com o próprio Deus, através de Cristo Jesus. Esses agora foram selados, foram abençoados com a presença do Espírito Santo na sua vida. Então agora, esse Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça. E agora você tem esse privilégio, o privilégio de amar a Deus e caminhar com Ele. Temos o Espírito Santo em nossa vida.
Nós somos templo do Espírito Santo. Se você já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se você já teve esse toque do Senhor, você é cheio do Espírito Santo. Você deve estar transbordando dessa intimidade com o Senhor nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita em você. E é buscando esse poder que Atos relaciona ao descer o Espírito Santo sobre vós, tereis poder para testemunhar, poder para pregar, para ir até os confins da terra, para anunciar a verdade da salvação. Esse poder está em você. E ele fala agora para nós buscarmos e orarmos, porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós vamos agora ver aqui, olhando aqui, ele fala, orando em todo tempo, no Espírito. Esse privilégio, ele vem para mim e para você, que é templo do Espírito Santo, poder orar em todo tempo, em todo lugar. Na terra, ter um pai amoroso, companheiro e pronto para ouvir seus filhos é um privilégio, não é isso? Você que teve um pai amoroso, talvez bem rigoroso, mas companheiro, pronto para ouvir o filho é um privilégio. Mas na vida espiritual é maior ainda. Maior ainda. Porque Deus, o nosso Deus, é muito mais do que um pai amoroso, é muito mais do que um pai companheiro, pronto em ouvir nossas orações. Ele é infinito em amor e graça, e quer nos ouvir, e quer atender as nossas orações. A porta do céu não está fechada para as nossas orações. A porta do céu não está lacrada para que você venha falar e ele não venha ouvir a tua oração. Pelo contrário, a porta do céu está aberta para você orar e pedir ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Quem pode orar por todos os homens? Quem pode suplicar por todos os homens? Quem pode ter ações de graça por todos os homens? Somos nós, os que têm o Espírito, os que ouvem a voz do Senhor, aqueles que são espirituais. Jesus mostrou isso na sua oração sacerdotal, intercedendo pelo outro, clamando pelo outro. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, disse Jesus. Hão de crer em mim, somos nós. Nós cremos nele. E agora nós fazemos e temos esse fruto da oração. A oração é uma ferramenta universal. Universal. Coloca essa ferramenta na tua mochila. Anda com ela todo dia, toda hora. Porque em qualquer lugar e por qualquer filho do Senhor, pode parar e pode orar. Tem esse privilégio de buscar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento da sua jornada. Está dirigindo, está passando por dificuldade, ore. Mas não é aquela oração do, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, vem um carro, você, ai meu pai, você vê dá um susto, você... Não é isso. Esse é um pedido de socorro. Mas nós podemos orar em todo lugar. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade.
Assim, temos o privilégio de, em qualquer lugar, em qualquer hora, orarmos e buscarmos o Senhor nosso Deus, porque Ele ouve as nossas orações. Concluindo, a oração do dever ao privilégio, no versículo 18, mais uma vez, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é algo espiritual e só ora quem é de Deus. Não dá para orar sem fé. Não dá para orar sem fé. Devemos ter fé e buscarmos a fé para orar. Acontece que nós deixamos para orar quando estamos passando pelo problema. Buscamos a intimidade quando passamos pelo problema. E nós não antecipamos a intimidade com Deus antes dos problemas surgirem. Mas vem cá, na tua vida financeira, você sempre usa todo o teu salário e não deixa nenhuma reservinha? Você não guarda um pouquinho lá para as emergências? Se você não faz isso, você está com um problema de caixa. Você tem que deixar uma reservinha, um saldo. O que isso tem a ver com oração? Tem a ver com oração porque você não vai buscar intimidade com Deus quando você está passando pelas dificuldades. Você tem que criar essa intimidade antecipadamente. Eu quero falar 5 pontos aqui sobre a oração, 5 frases curtas e objetivas. Pensa aqui, a oração é essencial para quem busca ter intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Então você deve orar. Segunda frase, quando oramos, aceitamos o amor e a vontade de Deus. Quando oramos, aceitamos o amor e a vontade de Deus. Terceira frase, quando oramos, encontramos respostas. Encontramos respostas. Quarta frase, uma vida de oração fortalece o cristão para a tentação. Uma vida de oração fortalece o cristão para a tentação. Quinta frase, quem ora é mais parecido com Jesus. Porque Jesus orava. E ele tinha todo o relacionamento com Deus. E ele orava e buscava ao Senhor. Meus amados, a oração é algo que move o nosso coração. E devemos assim fazer. Oração é a marca do verdadeiro cristão. Eu gostaria que você parasse um pouquinho nesse momento. Colocasse o teu coração diante do Senhor. Como está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de buscar ao Senhor, nosso Deus, em oração? Pastor, eu oro na igreja. Eu oro na igreja. Eu oro para comer, para beber. Eu oro nas refeições, não mais do que isso. Vou falar para você que você está correndo um risco sério na sua vida espiritual. Começa a orar. Começa a buscar. Começa a crer que Deus faz um milagre. Quando eu visitei a Coreia do Sul, eu vi um país de primeiro mundo, transformado, renovado. Um país de tecnologia, um país maravilhoso, igrejas maravilhosas. Mas nem sempre foi assim. Após a guerra, aquele país estava detonado. Não tinha nenhum valor. E os coreanos, não um, não dois, mas milhares de coreanos relatavam: nosso país mudou através da oração.
Não foi através da cultura ocidental, da cultura dos coreanos, da metodologia coreana de liderar. Não. Foi através da oração. Muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração do justo. Está difícil? Ora. Está fácil? Ora. Continua orando. Continua buscando. Continua crendo que Deus pode fazer e faz muito mais do que você pode imaginar. Em nome de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça. Coloque o teu coração diante do Senhor. Peça a Ele. Deus, você está orando quanto? Pai, eu estou orando 1 hora por dia, eu quero orar 2. Eu estou orando 2 minutos por dia, Pai. Ou não tenho a prática da oração, não sei o que é isso. Vou falar para você, meu irmão, se arrependa hoje e muda isso. Coloca um objetivo no teu coração hoje, você não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém. De você orar pelo menos 5 minutos, 10 minutos por dia. Não vai mudar a tua vida no tempo, mas vai mudar a tua vida e teu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Busca o Senhor. Coloca o teu coração diante do Senhor Jesus. Em nome de Cristo. Amém.